Você está operando com os institucionais ou contra eles? Você está junto dos grandes players ou contra os grandes players? Você sabe que essa é uma premissa muito importante quando você está no mercado, quando você está fazendo suas operações, porque são eles que movem o mercado e estar na direção com eles é uma condição muito importante para que você possa obter lucro nas suas operações. Se você não me conhece, meu nome é Renato Bertani, sou analista CNPI, trader há mais de 10 anos, sócio da TraderX e estou aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho de como eu enxergo o mercado, de como eu faço a leitura de Wyckoff Smart Money Concept e assim consigo buscar operações junto dos grandes players, junto do fluxo institucional, junto com o movimento de mercado que a gente quer buscar aqueles grandes impulsos, stops curtos e grandes impulsos, stops curtos e grandes impulsos. E se você tem exatamente esse mesmo desejo, se você tem aí a vontade de entender se você está ao lado desses grandes players ou não, se você está numa operação direcional ou com maior probabilidade dela dar certo, você está na aula correta. Aqui eu vou mostrar para você um checklist, uma forma bem didática para que você possa ter as perguntas certas e assim obter as respostas corretas para sua condição, se você está ou não junto dos grandes players, junto dos traders institucionais. Então, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa seu comentário e no final eu vou te dar essa dica e você vai me dar o like, se assim eu merecer. Você está operando com os institucionais ou contra eles? Essa é sempre uma pergunta que você e eu, quando estamos operando, temos que fazer. Não tem como, pessoal, porque quem faz o mercado se mexer de verdade, quem faz o trade andar são esses caras, é o fluxo do grande player, é o fluxo institucional. E muitas vezes você ainda nem faz a pergunta, né? Você nem faz aquela relação, né? Por que isso importa? Bom, se você não fez essa relação ainda, você não entendeu a dinâmica do mercado, porque o mercado é financeiro, o fluxo financeiro acontece do dono do dinheiro, eles são os donos do dinheiro, e eles levam o mercado para onde eles querem. Fato. É indiscutível essa condição. Eles levam o mercado exatamente para onde eles querem. E aí a gente entra muitas vezes numa operação que tá linda, perfeita, só que ela é estopada e o mercado anda na direção. Me conta aí nos comentários, no chat, se isso já aconteceu com vocês. Você entra lá numa operação que você estudou, estava bonitinha, tudo perfeitinho, mas ela vai lá e pumba, te tira antes e o mercado anda lindamente. O que é muito comum numa situação como essa? A gente julgar que é um baita azar. Pô, esse negócio acontece comigo, só azarada, que vida, né, que não ajuda e piriri para nada disso. É uma condição, pessoal, que é estratégico desses caras, desses players institucionais. Eles montam as estratégias deles exatamente contra o varejo. Eles estão fazendo o que o varejo não vê. E esse foi para mim o game change. Quando eu comecei a entender realmente que a visão do varejo é uma visão limitada por uma condição aonde a indústria vende sempre os aspectos iguais, eles começam a criar o jogo para eles. Não tem como ser diferente. Eles fazem o jogo para eles. Então eles vão fazer o quê? Eles vão procurar liquidez para entrar pesado. Eles criam armadilhas para o varejo. Não operam rompimentos cegos. Eles esperam estrutura, contexto e volume. Ou seja, essa relação de procurar liquidez para entrar pesado, criar armadilha para o varejo, jogar um monte de notícia no ar, de euforia e medo, não operando rompimentos cegos e ainda esperam estrutura com contexto e volume, geram aquilo que eu falo que é o ciclo da manipulação clássica. Esse é o ciclo de manipulação clássico, na minha forma de enxergar o mercado. Eles fazem com que o preço forme um suporte ou resistência visível. E aí, eu tenho a minha forma de ler o mercado, eu sou um leitor, um estudioso, um especialista em Wyckoff e Smart Money Concept, e dentro dessa relação de suporte e resistência,
para mim é uma região muito importante, porque é onde eles estão construindo a causa. No segundo momento, os traders que não conhecem isso, eles entram no rompimento. É aí que os institucionais usam essa liquidez para conseguir montar a posição deles. E o mercado segue na direção oposta, deixando cada vez mais o trader iniciante ou o trader que não lê o mercado dessa forma, porque não importa o tempo de mercado, importa como você segue a leitura e você insiste naquilo que você está aplicando, ele vai na direção oposta e acaba com o emocional do trader. Então, olha só esse exemplo, pessoal. Nós estamos aqui num ciclo de manipulação clássico. O preço forma um suporte ou resistência visível. Observem essa imagem e vejam se vocês conseguem enxergar já um suporte ou uma resistência bem clara. No meu ponto de vista, tem várias, né? Ali a gente consegue trazer pelo menos duas aqui, ó. Aqui embaixo. Tem outra aqui embaixo. Suportes, né? E aqui em cima, uma forte resistência. Então, a primeira coisa é enxergar esses níveis de forma muito clara. E aí, a partir do momento que você enxerga esses níveis de forma muito clara, você vai para um segundo passo, que é do ciclo da manipulação, que é o varejo entrando no rompimento. Então, o mercado vem para essa região, o mercado rompe, o varejo entra. Aqui tem um monte de gente vendida, um monte de players que vão entrar nesse rompimento, porque agora vai. E agora o mercado vai desabar. Só que quando a gente tira o zoom desse gráfico, a gente já olha um tempo gráfico maior e já começa a ver que alguma coisa diferente aconteceu. Olha só, ele deu essa estocada, entrou bastante dinheiro e não deu continuação. Ele liquidou essas duas regiões e não deu continuação. Opa, o que será que está rolando aí? A gente consegue perceber o movimento institucional, pessoal, justamente pelo volume financeiro. Olha a troca de lotes que rolaram aqui, ó. Olha quanto dinheiro rolou nessa região. Olha quanta grana entrou. Então, os institucionais usaram essa liquidez para poder entrar na operação. E o que acontece na sequência? O mercado segue na direção oposta. Isso já aconteceu com vocês? Você entra no rompimento e fala, poxa, agora vai. Aí o mercado volta na sua cara, demonstrando, né? Fala, poxa, parece que ele tá aqui me filmando, parece que ele sabe o movimento que eu tô fazendo e é só eu colocar a ordem que ele vai no caminho contrário. Conta pra mim nos comentários, já aconteceu isso com você? Será que foi aleatório? Quando a gente fala então de institucional versus varejo institucional, eles criam zonas de liquidez. Já o varejo, eles colocam um stop em lugar previsível. O trader institucional opera com contexto, ou seja, ele sabe a região que ele quer buscar a liquidez, ele vai criando um cenário e espera esse contexto estabelecer-se. Já o varejo reage a cada candle. Um candle de força, ele fala, uau, vai despencar, entra vendendo. Um candle para baixo. Um candle de força para cima, ele fala, uau, vai voar, vou comprar como se não houvesse amanhã. Os institucionais sabem esperar, pessoal. O varejo entra na ansiedade. O institucional entende a estrutura. O varejo sempre está buscando o setup certeiro. Esse quadro, se vocês guardarem e observarem esses comportamentos aqui, varejo versus institucional, se vocês começarem a olhar para esse comportamento como sendo o melhor a ser seguido, vocês vão ver quão são vocês ficarão nas operações. Ficarão mais tranquilos, porque sabem que não precisam sair operando à torto e direito, sabem que precisam esperar a região e criar esse contexto. E agora, eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar tudo isso em prática. Então, galera, prestem bem atenção nessa análise aqui de um gráfico real. É o Bitcoin contra o dólar, recente, uma análise com Wyckoff mais SMC, em operações que eu desenvolvi, tá? Primeira coisa, eu vou para um gráfico longo, pode ser o diário, 4 horas, vai do gosto do cliente, tá?
Nesse caso aqui era um gráfico de 4 horas. Qual que é a direção? O que esse gráfico aqui está fazendo? Se eu perguntar para o meu filho de 5 anos de idade, ele não vai ter dificuldade em dizer que é um gráfico direcional para cima. A tendência é de alta, ok? E a tendência, pessoal, é a nossa amiga. A gente vai buscar montar compras. Mas aonde? No rompimento? Espera ele fazer o pullback aqui no rompimento, compra? Acho que não. A gente vai buscar a primeira pergunta. Aonde tem liquidez nítida sendo tomada? Quando eu olho para isso, eu tenho que olhar para o lado esquerdo do gráfico. E aqui é topo histórico. Então não tem liquidez nítida. Não tendo liquidez nítida, eu posso, em uma das minhas condições estratégicas, esperar com que o mercado tome uma liquidez. E a primeira que eu vejo é essa dos 116.600. Ou seja, se esse mercado continuar a subir, vai embora. Mas, se esse mercado recuar e liquidar essa região, me interessa. E a segunda região é lá embaixo, no 110. Então, eu tenho que identificar aonde está a liquidez. Eu preciso identificar aonde está essa liquidez. E aí, quando a gente vê essa liquidez de forma nítida, a gente vai descer o tempo gráfico. Então, o mesmo ativo, só que eu vou descer o time frame, tempo gráfico. Eu saio lá de 4 horas para 1 hora, de diário para 4 horas, de 4 horas para 1 hora, de 1 hora para 15 minutos, enfim. Desçam o tempo gráfico. E quando eu desço o tempo gráfico, a gente já vai observar que houve um pequeno toque. Esse pequeno toque é suficiente para falar que ele liquidou? Não é suficiente, mas é suficiente para falar, olha, fique esperto, porque essa região é uma região importante. Então, o que significa fique esperto com desce o tempo gráfico? Identifica aqui, ó, nessa faixa de preços, mais regiões de liquidez. Estuda isso aqui, ó. Estuda isso aqui. Estuda isso aqui. Identifica zonas como order blocks, imbalances, fair value gaps, inverted fair value gaps, breaker blocks, regiões de liquidez. No meu caso, eu identifiquei nesse tempo gráfico menor um bloco de ordens. Se ele perdesse esse bloco de ordens, eu iria olhar aqui para baixo. Mas aí na sequência, com esse tempo gráfico menor já, a gente vai descer mais uma vez o tempo gráfico, olha só. A gente começa a ver que ele lateraliza na cabeça desse nosso bloco de ordens. O mercado começa, então, a criar um cenário de possível acumulação. Por quê? Porque a tendência não era de alta. Então, provavelmente, ele vai retomar essa tendência de alta. Provavelmente. E dentro desse tempo gráfico menor, a gente aguarda o timing. Aqui, ó, é o timing. Porque o melhor lugar para se comprar é dentro dessa zona de liquidez. Ou na retomada da tendência. E aí que vai entrar o aguardar, o ser paciente. Porque quando você está aqui olhando essa acumulação e ele começa a subir, já dá aquele freio na barriga, fala assim, vou ficar de fora. Muitas das vezes, o trader de varejo vai comprar aqui, ó, e vai colocar o stop aqui embaixo. Mas aqui embaixo é zona de liquidez. E sendo zona de liquidez, ele adora fazer isso aqui, ó, um inducement ou uma indução. Então ele coloca todo mundo na compra, liquida de vez, e aí sim, ele está pronto para isso aqui, para uma volta mais categórica, destruindo a autoestima daquele que está operando. A partir daí, a partir do momento que ele desce, deixou aqui essa região, voltou para dentro dessa região de liquidez, que é essa linha que nós tínhamos marcado, no 116.611, você pode montar uma operação com um retorno de 4,35 em relação ao risco. Ou seja, para cada 100 dólares retornou 435 dólares se ele for lá no alvo. Então você monta a operação, e era uma operação que chegou, ela estaria em andamento, mas olha só, como já não teria mais risco, né? Essa operação já poderia trazer o stop, inclusive, para essa região aqui de 118 mil pontos, aonde ela vai pagar, vindo aqui nesse 120.537, esses 4,35. Ou seja, se vocês tomarem esse checklist que eu estou colocando agora,
vocês dificilmente vão passar calor nas operações. Eu não estou falando que vocês não vão tomar stop, porque a gente também erra. Porém, se vocês seguirem esse checklist, vocês vão conseguir aí ter uma clareza muito grande das suas operações. Primeira coisa, o preço varreu liquidez antes de vocês entrarem na operação? Se não varreu, se vocês não estão enxergando a liquidez, é porque vocês podem ser a liquidez. Então, se não fez o primeiro item, esquece. Houve quebra de estrutura, ou seja, ele quebrou aquela estrutura, limpou a liquidez e voltou para a estrutura. A entrada está em zona de desequilíbrio, ou seja, no order block, no fair value gap, no imbalance, um inverted fair value gap, breaker block. Ele está em zona de desequilíbrio. E a outra pergunta, você entrou no pullback ou no rompimento? Porque se você entrou no rompimento, a tua chance de estar errado é bem grande. No pullback, a chance é maior de você estar certo e conseguir assim chegar à sua operação com êxito. Ou seja, pessoal, a diferença entre um sniper e quem está com a mira na cabeça está em entender o comportamento institucional. Então, se você seguir esse checklist, se você seguir essa proposta básica para poder aprimorar as suas operações, eu te garanto que você vai melhorar muito a sua sanidade mental nos trades. Você vai diminuir muito a sua exposição a ficar contra os institucionais e, consequentemente, você vai melhorar a sua performance, aumentando o seu alcance na operação, aumentando assim o seu chamado payoff. Curtiu? Então não esquece, deixa like, se inscreve no canal e comenta qual é o outro conteúdo que você gostaria que eu aprofundasse relacionado ao Wyckoff Smart Money Concept. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!